Então, pessoal, eu sou o Cássio Zogro e você tá no canal de cortes do Fora da Caverna. Se inscreva, envie esse vídeo, manda seu comentário, diz o que você achou. Ah, foi uma merda, foi legal, não sei. Engaje esse vídeo. Fora da Caverna, um podcast meio fora da caixa, beleza? Inventei esse slogan agora, f***se. Ei, não tira o f***se, pessoal, porque não pode cortar. Thiago Alicerce, obrigado, Thiago, pela presença. Cássio, eu que agradeço. Gosto de acompanhar você na internet. Me chamou muito a atenção, né? Principalmente essa questão do posicionamento sobre a liberdade de expressão. A gente está vivendo num país onde de todo lado as pessoas não querem que as pessoas falem o que elas têm vontade de falar. E todo mundo deve ter o direito de falar o que quer, mesmo que seja uma besteira, uma bobagem, alguma coisa ofensiva, porque a gente precisa disso para viver em sociedade, né? E por isso que me chamou a atenção o teu trabalho, e eu acho que nisso a gente tem uma coisa em comum também. Eu acho que a gente tem mais uma coisa em comum. A gente se rebelou contra o meio que a gente foi originado. Pode ser. No caso dos comediantes um pouco mais lacradores ou autoritários, e no seu caso os pastores, né? Porque a lacração nada mais é do que um tipo de religião. A lacração política, a ideologia política é uma religião, só que é uma religião secular, é uma religião sem Deus, sem divindade. Aí no caso da ideologia política, a divindade é o Estado, ou de repente uma utopia de uma promessa futura, uma coisa meio escatológica, né? Que um dia você vai ter um paraíso na Terra por meio de um contínuo aprimoramento político, e a gente sabe pelas escrituras e pelo próprio testemunho de Jesus Cristo que isso é inviável, né? Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer o paraíso aqui na Terra, né? Não tem como. Os materialistas, eles buscam isso. Isso é o que mais me... O cristão, no fim das contas, o verdadeiro cristão acaba sendo mais cético que qualquer ideólogo. Exatamente, mas uma das marcas do cristão, assim, que entendeu, é o ceticismo, né? Você pega, por exemplo, a Bíblia fala desse tema desde o começo. Gênesis, no capítulo 11, já tem a Torre de Babel. E a Torre de Babel era o quê? Era uma tentativa humana de produzir um paraíso na Terra. Quando, na narrativa lá do Gênesis, o Nimrod, ele fala, vamos construir uma torre e vamos alcançar o céu. Sim. Então era a proposta dele assim, Deus não precisa descer, a gente consegue subir até Deus, a gente consegue se elevar até a posição de Deus. E isso está lá na Bíblia exatamente para alertar a gente contra essas ideias, né? Que geralmente vão descambar em totalitarismo, em absolutismo, em ditadura. Isso acontece na política, mas também acontece na religião, aos montes, todos os dias. Cara, eu antes de te falar uma coisa, não vou perder esse raciocínio, eu tenho que falar que se você pode mandar o seu Pix aqui, a gente vai ler ao final do programa, Superchat, a gente também vai ler, então você manda, Eric, enquanto a Rebeca não chega, você pode ficar de olho no Superchat, tirar um print, coisa do tipo assim, a gente lê no final para que a conversa ocorra mais fluida, e por favor, não deixe de contribuir, não deixe de tirar sua pergunta, porque o papo de hoje é muito interessante. Você falou da Torre de Babel, que é uma tentativa humana de construir o paraíso na Terra. Há vários exemplos bíblicos, enquanto você falava eu pensei, que mostra que a autossuficiência é sempre derrota, né? Exatamente. O homem, o primeiro pecado. Exatamente. Como é que você vai ser igual a Deus? Como a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Aí daqui a pouco o cara tenta construir a torre para chegar aos céus. Exatamente. Você vê, por exemplo, lá na narrativa do Gênesis, né? O que tenta a Eva é porque ela olha o fruto. Ela olha, e aí o fruto apetece ela, ele é agradável para comer. E aí ela tem a ilusão de que aquilo vai fazer ela semelhante a Deus. Aí quando o diabo tenta Jesus no deserto, na narrativa do Evangelho, é a mesma coisa. O diabo promete para Jesus, transforma a pedra em pão. Então tá falando, né, do paladar. Sim. De comer, né, de se alimentar. Aí o diabo pega Jesus, coloca ele no pináculo do templo e diz, leva Jesus até um lugar e diz assim, se atira daí e dá ordem aos anjos que eles vão te pegar. E depois ele leva Jesus até o pináculo do templo, ele enxerga os reinos da terra, e o diabo diz, eu te dou tudo isso se você prostrado me adorares. Aí o apóstolo Tiago vai dizer assim, vai chamar isso de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então assim, é o que me dá prazer, né? É aquilo que me encanta, e aquilo que me faz sentir superior a todos. Então tudo isso daí está presente na gente, em todos os seres humanos, e se manifesta em religião, se manifesta em política, se manifesta em tudo. Essa sensação de autossuficiência, prazer, né?
Cara, é interessante, eu lembrei aqui, você faz muitas críticas ao... Você, na verdade, tá vindo à tona, dentre outras coisas, com as críticas ao neopentecostalismo. Eu lembro, eu me converti à igreja neopentecostal, teve uma experiência de que o pessoal chamou os jovens para ir lá, isso lá na Bahia, e lá no interior da Bahia. Aí o cara começou lá, o cara que me chamou, botou a mão na minha testa e falava assim, eu vi que ele forçava assim um pouquinho minha cabeça pra eu cair. E outra, ele falava, orava e começou a me cuspir. E saiu o cuspe, eu falei, meu Deus, eu vou me jogar por causa desse cuspe. Pra parar o cuspe. Pra parar o cuspe. Não são águas vivas, não. Isso é... E, cara, aquele pensamento, aquele episódio foi muito emblemático na minha vida. E, cara, antes disso, eu queria que você falasse uma coisa, porque pra quem não é do meio evangélico, é a mesma coisa ser crente, né? O pentecostal, é evangélico, é tudo a mesma coisa quando não é. Você pode definir esses conceitos, cara? Eu vou explicar de uma forma resumida. É o seguinte, ó, todo mundo sabe que os protestantes vieram da Reforma Protestante. Aí o protestantismo, ele vai dar origem a 3 tradições principais. Uma delas a gente chama de evangelicalismo. O que é o evangelicalismo? Nem todo protestante é evangelical. Então, o evangelicalismo tem o centro da espiritualidade, a pregação da Bíblia. Tá? Então, por exemplo, há tradições protestantes que são sacramentais. Elas acreditam no poder da administração dos sacramentos, por exemplo. É por isso que, por exemplo, batizam a criança quando ela é recém-nascida, né? Porque elas acreditam que o próprio batismo salva. Sim. Né? Ou insere na aliança. Os evangelicais, não. Os evangelicais, eles acreditam que a pregação é o centro da espiritualidade, né? A vida comunitária é a pregação. Aí, dentre os evangelicais, você tem várias outras vertentes, né? Por exemplo, os batistas são evangelicais. Mas os batistas não são, por exemplo, pentecostais. O pentecostalismo, ele é um movimento que surge no começo do século XX, em 1906, na Rua Azusa. Alguns vão dizer que tem outros focos, mas ficou historicamente marcada a Rua Azusa. E o pentecostalismo ele surge porque ele acontece num caldo cultural de uma época em que tinha muito essa ideia do fim do mundo, porque você tinha várias coisas acontecendo, né? Os avanços tecnológicos, a iminência de grandes... Igual a gente está vivendo hoje, iminência de grandes catástrofes e grandes guerras, né? E o pentecostalismo surge em Los Angeles em 1906, mas em 1905 teve um terremoto em São Francisco que devastou São Francisco. Sim. São Francisco já era uma metrópole, ela ficou devastada. Tem fotos de você olhar São Francisco assim e você só vê escombros como se fosse um cenário de guerra. Então tinha ali o pessoal pensando, o mundo vai acabar. E aí no país de Gales estava tendo um movimento chamado Avivamento de Gales. Começaram a ter muitas experiências místicas, né? E isso veio para os Estados Unidos, juntou com aquela coisa apocalíptica, e aí aquele pessoal começou a ter um sentimento de urgência na evangelização. Então aquilo foi uma coisa que se espalhou rapidamente, porque eles começaram a enviar missionários para o mundo inteiro, e isso foi se desenvolvendo, foi se desenrolando. Então você tem ali nos anos... na primeira década, anos 20, anos 30, anos 40, o pentecostalismo vai assumindo várias formas, né? Mas ele vai mantendo assim um ethos, né? Uma ética fiel ao original. Ela era uma ética escatológica, missional, focada na evangelização, muita ênfase no caráter, muita ênfase em você ter um compromisso visceral com a Bíblia. Tudo isso foi se mantendo aí. Quando surge o neopentecostalismo é uma coisa interessante, né? A gente usa esse termo no Brasil, mas ele não é o termo mais popular fora do Brasil. Isso surgiu na Academia Brasileira, na discussão de ciência de religião, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles não chamam isso de neopentecostalismo, eles chamam às vezes de terceira onda pentecostal ou de hipercarismatismo, tem vários termos lá. Mas o neopentecostal, qual é o lance? Os líderes lá pentecostais americanos começam a pregar para os anseios da sociedade ali dos anos 50, anos 60, aquele lance do American Dream, do sonho americano, a classe média expandindo, os subúrbios, acesso aos bens de consumo. Então, os
pregadores que a gente vai conhecer depois como teleevangelistas, que começam a ter programa de televisão nacional, eles enxergam essa expectativa na sociedade americana e aí eles começam a prometer bem-estar. E aí eles passam a pregar o evangelho de uma forma terapêutica. A finalidade de Jesus ter morrido na cruz foi você poder andar de carro novo. De carro novo. E aí aí o que acontece? Aí o mercado começa a ditar a mensagem.